E nós agradecemos a presença de todos que vêm buscar energia, que vêm participar dos trabalhos, mas aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje, podem assistir a nossas palestras pela internet. No YouTube, canal Luz Universal, no Instagram, Templo Luz Universal, e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial. Então as palestras estão lá disponíveis para quem quiser assistir. Temos palestras aos sábados e aos domingos, então todas estão lá disponíveis. Nós já conhecemos a interpretação do poder do Mestre Jesus, da fé, ao fazer a sua oração, para que aquela comida alimentasse todas aquelas pessoas que lá estavam. Mas talvez a gente pudesse ler de uma forma diferente essa passagem no dia de hoje. Algo que fosse mais ligado a nós, que a gente pudesse usar essa passagem como um símbolo de dificuldades que nós temos em nós. A gente poderia pensar que a nossa boa vontade fossem como os pães e os peixes. Pouca coisa. Bem pouca. E que as dificuldades da nossa vida fossem as pessoas que precisavam comer. Então temos poucas possibilidades para grandes dificuldades. Temos poucos instrumentos, pouco conhecimento, pouca fé, pouco para que a gente possa resolver os grandes problemas que a vida trará para nós. Poderíamos usar essa passagem através desse símbolo da aplicação em nós dessa mensagem. Passando por uma situação, alguma doença grave, alguma dificuldade, algum abandono, alguma violência, algum momento de grande tristeza, a primeira coisa que a gente tem é medo, vontade de recuar, que foi o que os apóstolos fizeram. É muito interessante quando a gente lê o Evangelho, percebendo que os apóstolos somos nós, cada um de um jeito, mostrando como cada um de nós somos. Então eles fazem o que a gente faria, recuaram. Por quê? Vamos mandar logo todo mundo embora, cada um cuida do seu problema e cada um se alimenta onde pode, porque nós não temos como alimentar. É o que cada um de nós faz quando a gente está assustado, a gente não compreende, a gente acha que não tem instrumentos para solucionar um problema, e instintivamente a gente recua. E isso o que os apóstolos fizeram, ao perceber que era muita gente para pouco alimento, porque eles chegaram de uma forma inesperada, como os problemas chegam na nossa vida. As piores dificuldades que a gente passa chegam de forma inesperada. A gente não sabia que chegariam naquele momento. A gente não sabia que ia passar por grandes dificuldades. E eles aparecem. E a vida não para e a gente tem que continuar. E às vezes a gente não está no melhor momento da nossa vida para solucionar aquele problema. Tem outros problemas menores para resolver, está fragilizado, não tem condições financeiras, não tem condição física ou psicológica de resolver aquele problema naquele momento. E o nosso primeiro instinto é recuar, é ter medo, porque acha que a gente não vai dar conta. O medo está em nós, faz parte de nós, pela ignorância que é uma situação que nós ainda nos encontramos. Isso todos vamos passar. O problema é que, passando por isso, o que devemos fazer? Como pensar? Como agir em um momento em que a gente acha que aquela situação que a gente passa, aquela doença, aquela dificuldade, aquela agressão seja maior do que nós, maior do que a força que a gente pode enfrentar? Como poderíamos nós, despreparados, dar conta de tudo isso? Como poderiam 5 pães e 2 peixes alimentar todas aquelas pessoas que lá estavam? Mais de 5.000, segundo o Evangelho. Trazendo para a fé, para o lado espiritual, a gente percebe que, não obstante as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, quando a gente busca o auxílio da espiritualidade, quando a gente busca o auxílio do Mestre Jesus, dos nossos mentores,
a nossa força se multiplica, como se multiplicaram os pães e os peixes naquele dia. Mas para isso é preciso que a gente queira, que a gente busque e que a gente tenha fé. Como eu já disse, instintivamente, a nossa primeira reação é recuar, é ter medo, é achar que não vai dar certo. Mas isso é normal. É até importante ter um pouco de medo em determinadas situações. Mas pensando, entendendo o que se passa, a gente tem que seguir em frente. E a fé, o conhecimento espiritual, os trabalhos espirituais, nos fortalecem e multiplicam a nossa força. Quem nunca passou por uma situação em que inicialmente queria recuar e foi enfrentando e no final saiu mais forte? A gente pode pegar de coisas simples. Quem nunca fez uma prova e queria mais um dia para estudar? Fala, não, se tivesse mais um dia, eu ia saber tudo. Ou um vestibular. Quem nunca pensou, eu vou fazer uma viagem, se eu tivesse mais um dia para me preparar melhor, eu vou encontrar fulano de tal, se eu tivesse um dia para me arrumar mais, um dia para fazer isso bem feito, se eu tivesse mais um tempo para me preparar para aquele emprego, se eu tivesse me preparado melhor para esse casamento, se eu tivesse me preparado melhor para ter filho, para ser pai, para ser mãe, e assim a gente vai sempre pensando que poderia ter sido diferente, que poderia ter sido melhor. Mas não dá para pensar assim. As situações aparecem e a gente tem que seguir em frente através da nossa fé, através do poder multiplicador que a fé nos traz. Nos fortalece, nos dá coragem para enfrentar as nossas dificuldades e as nossas tarefas. Se o objetivo da encarnação é evoluir, cada momento de alegria, de tristeza que a gente passa, são tarefas que têm por objetivo a evolução. Estamos a todo instante, a todo tempo, sendo avaliados e crescendo com o que a gente passa. Crescemos nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, de dúvida, de queda, a gente sempre está sendo reavaliado e a gente sempre está crescendo. E essas tarefas têm esse objetivo. Elas nunca vão parar, porque senão a nossa vida estaria desperdiçada. O objetivo é justamente esse. Exige esforço de cada um de nós para que a gente vença as nossas tarefas. Só que Deus sabe que nós somos fracos ainda. E Ele não nos desampara. Ele sabe que nós temos poucos pães e poucos peixes. Poucas possibilidades de resolver os nossos problemas sozinhos. É por isso que tem vários livros. Não é à toa que Chico Xavier passou a vida inteira psicografando livros, palestras, vários centros espíritas com trabalhos espirituais, para que a gente possa realizar as nossas limpezas, para que através das limpezas a gente tenha condição de pensar melhor e tomar decisões melhores e mudar o rumo da nossa vida quando ele deva ser mudado, ou manter firme o rumo da nossa vida quando ele tem que ser mantido. Mas a escolha é de cada um de nós. As tarefas têm que ser vencidas por cada um de nós, mas a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Só que em grande parte desses momentos a gente não quer ouvir. Todos nós temos famílias espirituais que zelam por nós, e eles vêm nos ajudar nos momentos de dificuldade. Só que a gente não ouve. Não ouve porque a gente sempre quer insistir no nosso erro. Se estamos num momento de dificuldade por orgulho, a nossa família espiritual se aproxima e fala: tenha humildade, pense de novo, peça desculpa, volta lá, mas o orgulho não deixa. A gente nem ouve o que eles querem nos dizer. Se a gente tem a possibilidade de ajudar, mas não quer, ignora, eles vêm, ajude, auxilie, para que no futuro você não precise passar por isso. Mas a gente não ouve, a gente ignora aqueles que vêm nos auxiliar, por nossa própria vontade. A gente ignora, porque é cômodo ficar do jeito que está. É muito cômodo não querer mudar, mas isso é impossível. É impossível não evoluir. Todos vamos evoluir.
Obviamente que cada um tem o seu tempo, mas é impossível evitar eternamente a marcha da evolução. E quando a gente busca, quando a gente quer, a espiritualidade ela vem em busca de nós, ela nos auxilia, ela nos fortalece e a gente segue em frente. E cada um de nós contagia outras pessoas e nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo juntamente com a espiritualidade ao nosso lado. E assim o que era pouco fica muito. E quando a gente termina aquele problema, sai mais forte, pronto para enfrentar outros problemas. E assim a gente segue na vida. E passa um tempo, a gente olha para trás e fala: quem diria que eu daria conta de passar tudo isso? Quem diria que eu venceria tudo isso? Às vezes a gente dá um mérito só para nós, mas nós sabemos que a espiritualidade está sempre com a gente, nos auxiliando energeticamente, mentalmente, nos protegendo, nos empurrando, nos mostrando o que a gente precisa saber para passar por aquela situação da melhor forma possível, colocando pessoas importantes na nossa vida para nos auxiliar. Só que nem sempre a gente entende tudo isso. E nem sempre a gente passa da melhor forma possível como poderia passar. E aí a gente sofre porque quer. E depois a gente coloca a culpa em Deus que está sofrendo. Mas percebendo com o tempo, a gente muitas vezes tem a humildade de reconhecer que nós mesmos erramos naquele momento, naquela circunstância. Por isso e por aquele motivo. Não vamos mandar as pessoas, as dificuldades, as situações embora. Não vamos nos esquivar delas, vamos enfrentá-las, porque é o objetivo da evolução. Cada pessoa que nos vigia, o vizinho, o chefe, o pai, a mãe, o filho, é uma pessoa que nos auxilia a crescer. Pode não ser bom naquele momento, mas é um fiscal de Deus para nos auxiliar. Cada dificuldade que chama a nossa atenção é um instrumento para a nossa evolução. Quando a gente assim enxerga as situações, quando a gente assim tem humildade de ver o que está acontecendo. Mas é preciso, como eu disse, é preciso que a gente tenha humildade para enxergar o que está passando. Como ainda somos espíritos inferiores, tudo que vai contra a nossa opinião não é bom. Bom é o que a gente pensa. Bom é o que a gente faz. Se não, se achasse que era diferente, a gente faria de outra forma. Mas a evolução exige isso de nós. Muitas vezes a gente vai se sentir impotente, não tem como fazer nada frente àquela determinada situação. A impotência é um grande passo para a evolução, porque quando a gente se sente impotente, não consegue fazer nada, só resta uma coisa: a fé. Só resta colocar na mão de Deus para que as coisas melhorem. Então isso favorece para todos nós, isso nos auxilia. Quando não temos mais nada, é a fé que nos fortalece. Quando a gente acha que a vida está com grande dificuldade, não enxerga nenhuma saída, aí com certeza nós buscamos a espiritualidade, porque buscamos algo que seja maior que nós, e aí estamos prontos para ser auxiliados. Poderíamos ter sido auxiliados antes, mas não ouvimos o que os nossos amigos espirituais tinham para nos dizer, e assim nós nos tornamos espíritos mais fortes. Mas como sempre, a gente pode tornar coisas muito boas em problemas para nós. Multiplicada a nossa força, conseguindo seguir em frente na vida, a gente avança. E isso faz com que a gente consiga determinadas posições, determinados cargos, determinada situação financeira, de saúde, de beleza. E muitas vezes, tendo muita ajuda da espiritualidade para chegar, para enfrentar as dificuldades, para estar naquele local, a gente se esquece disso. E isso é um grande problema. Muitas vezes, estando num cargo melhor, estando numa situação financeira melhor, a gente deixa que o nosso lado negativo aflore.
E a gente esquece que a espiritualidade nos colocou naquele local. Naqueles momentos de estudo, de busca, de sofrimento, de dificuldade, de doença. Foi a espiritualidade que nos deu força, que multiplicou os nossos pães para que a gente ali estivesse. E às vezes a gente esquece disso. Esquece nas nossas novas tarefas, que vencemos as tarefas anteriores com a nossa coragem fortalecida pela espiritualidade. E assim a nossa humildade escapa um pouco, e se enfraquece um pouco, e o nosso orgulho aparece. Alguns de nós ainda têm coragem de dizer: eu consegui tudo sozinho, ninguém me ajudou, eu não tinha nada e cheguei aqui sozinho. Nenhum de nós chega em local nenhum sozinho, nem nasce sozinho, né? Nenhum de nós apareceu sozinho. Então, compreendendo os mecanismos, a gente começa a compreender. Chegando onde a gente gostaria, temos que manter a nossa humildade, porque não chegaremos lá sozinho. Às vezes a gente não tinha condição nenhuma de estar naquele local, pelos nossos débitos kármicos, pela nossa falta de conhecimento, pelas nossas fraquezas em si. Mas a espiritualidade nos dá uma chance e nos coloca naquele local. Se a gente compreende, muito bem. Só que muitas vezes a gente não compreende. Fraqueja e quer passar por cima das outras pessoas. Gosta do destaque social. Gosta do nome. Gosta do dinheiro. Gosta daquela situação. Gosta que as pessoas nos conheçam. E assim a gente começa a perder a chance da evolução. E começa a criar para nós um grande problema dos encarnados. Grande mesmo, que é a ilusão. Grande parte de nós temos esse problema, que é o problema da ilusão. A gente acha que é muito mais do que efetivamente é, em uns momentos. Outros acham que são muito piores do que realmente são. E ficam tristes, e são inseguros. Então nós estamos inseguros ou somos orgulhosos? Nós nunca temos real noção de quem nós realmente somos. Então estamos iludidos, para mais ou para menos. E isso não é bom para nós. A nossa mente se confunde, e isso prejudica a nossa evolução. Precisamos saber quem nós realmente somos, para pedir auxílio para a espiritualidade e para auxiliar aqueles que nós podemos. Obtido aquilo que nós desejamos, ou estando a caminho, que possamos ter noção de como conseguimos aquilo. Cada vitória em nossa vida tem uma nossa cota de nossa participação, mas também tem a cota da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam, que nos intuem. Todo dia a gente fala: eu tive uma excelente ideia. Será que foi a gente mesmo que teve? Ou foi uma intuição? A mediunidade do futuro é a intuição. Aquela onde todos nós teremos um contato maior com os nossos mentores, com a espiritualidade a todo instante. Porque a intuição ela vem a todo instante. Estamos conectados com a espiritualidade a todo instante. Esse é o ideal de mediunidade do futuro. Sempre conectados, vivendo uma vida de encarnado, mas sempre lembrando que somos espíritos encarnados. Mas por enquanto não é assim. Então vejam, a gente parte de uma situação muito ruim, de fragilidade, para uma situação de orgulho, às vezes com muita rapidez. Está lá no momento de dificuldade, está rezando todo dia, e estudando. Aí consegue o que queria, consegue aquele emprego, consegue aquele curso, consegue um bom negócio, e aí a gente esquece. Só que as dificuldades elas vão voltar, porque esse é o objetivo de estar encarnado, evoluir. E para evoluir a gente precisa dos obstáculos, das dificuldades, para que a gente mostre que somos melhores, que somos mais fortes. E elas vão sempre aparecer no nosso caminho. E que a gente não se iluda
que a gente tem real compreensão de quem nós somos e que a gente não deixe o personalismo tomar conta de nós. Nenhum de nós é esse ser encarnado que a gente pensa que é. Nós somos muito mais que isso. Nós estamos com esse nome, com esse corpo, mas nós somos muito mais do que isso. Se estamos errando, se temos vergonha de quem somos, que a gente lembre disso. Somos muito mais que isso. Mas se estamos bem, se estamos vencendo, se estamos numa condição boa, que a gente lembre que é muito mais que isso, que nós já erramos muito, que é uma situação que também a qualquer momento pode ser alterada. É por isso que o Mestre Jesus diz que nós temos que orar e vigiar, porque a vigilância nos mantém sempre alertas ao que está acontecendo. Errar é muito fácil, basta um momento de raiva, de desatenção para que a gente erre, para que aquela tranquilidade mental, aquela energia de paz que você está naquele dia, vá embora. É muito fácil. E às vezes a gente precisa de vários momentos, várias preces, vários dias, para tirar aquela energia daquela raiva, daquela inveja que a gente teve naquele instante. Então a vigilância é muito importante para todos nós. E a vigilância também diz que temos que saber quem somos. Não vamos nos esquecer disso nunca. Se estamos bem ou ruim, somos muito mais que isso. E todos nós estamos juntos num determinado local por um objetivo. Essas tarefas, elas não são aleatórias. Há um objetivo de termos aquela família, de termos aquele emprego. Eu quero melhorar de emprego. Sim, só vai melhorar o dia que resolver os problemas com as pessoas daquele emprego. Senão não muda de emprego. Eu quero mudar para uma situação melhor, mas temos que resolver os problemas anteriores. Não dá para mudar de ano sem passar nas provas do ano anterior. Então, somos a todo instante avaliados e testados para que a espiritualidade analise se pode nos dar ou não novas chances. E por que o trabalho espiritual é muito importante nesse contexto? Porque ele nos mantém alerta. Aquele que vive o mundo material, apesar de ser uma pessoa boa, ele não está tão alerta. Às vezes a gente perde muito tempo em festas, em momentos agradáveis e esquece daqueles que sofrem ao nosso redor. E o caminho espiritual nos mantém alerta. O trabalho espiritual nos faz ajudar encarnados e desencarnados. E principalmente aqueles que nós fizemos mal. É muito comum, e eu sempre insisto nisso, que a gente queira se ver livre de espíritos chamados obsessores. Devia ser o contrário. A gente devia estar procurando aqueles que nós fizemos mal. Porque obsessores são aqueles que nós fizemos mal a eles. A gente devia estar procurando para auxiliá-los, para que a nossa consciência esteja tranquila de que eles não sofrem mais por nossa causa. E assim a gente esteja mais tranquilo. E assim as nossas tarefas vão sendo cumpridas e vamos ficando mais fortes. E as inseguranças que a gente tem no começo vão passando. E assim a gente não quer correr dos problemas. Já perceberam quando a gente lê livro sobre a vida dos espíritos evoluídos, quando a gente pega um exemplo de Chico Xavier, resolviam tudo na maior tranquilidade, sem ansiedade, sem preocupação, porque sabem da real situação de cada um deles, sabem quem são, sabem o que dão conta, e sabem que mesmo se não dessem conta, Deus estaria ali para auxiliá-los. É o que a gente vê da vida do Mestre Assis, de Maria Santíssima, e de vários outros livros que contam a vida de grandes espíritos. Todos muito firmes, conscientes dos seus deveres, dos obstáculos a serem enfrentados. E que a gente possa buscar essa tranquilidade, esse autoconhecimento, e que a gente nunca se engane. A ilusão é um dos maiores problemas que nós temos aqui
na nossa sociedade. Poucos de nós têm real conhecimento de quem é. Poucos de nós, da sua capacidade e das suas fraquezas. Como eu disse, ou a gente está oscilando na insegurança ou oscila no orgulho. Mas a grande vantagem disso é estar sempre aprendendo, nos conhecendo através dos erros, das alegrias e das tristezas. A gente vai buscando sim a evolução para que a gente cresça. Então essa era a nossa mensagem do dia de hoje. A humildade e a coragem no enfrentamento das nossas tarefas. Precisamos ter coragem, porque somos ainda fracos e vacilantes. Precisamos ter fé, porque precisamos do auxílio da espiritualidade. E precisamos de humildade para que a gente não ache que é quem não é. E que atingindo os nossos objetivos, a gente não se deixe levar pela situação aparente de conforto, de beleza, de riqueza ou de poder que nós estejamos naquele momento. Todos somos espíritos e nada disso aqui pertence a nenhum de nós. Se demoramos muito para atingir aquele ponto, podemos perder da mesma forma. Tudo é transitório. O que fica com a gente é o que nós aprendemos no caminho para chegar lá. Então isso é o que é importante. É o que ficará para nós. Então essa é a nossa lição do dia de hoje.